Boa tarde. Me ouvem bem ou quer que eu fale mais alto? Mais alto um pouquinho? Assim? Puxar mais um pouquinho para cá. Eita! Bem, eu quero primeiramente saudar nosso querido amigo e irmão Guilherme, que me recepcionou mais proximamente, em nome da casa do Grupo Espírita Regeneração, que é uma casa que eu já conheço há bastante tempo e em nome da qual, eu quero também abraçar, em nome dele, abraçar a todos. Eu sou o trabalhador voluntário do Centro Espírita Ermelinda Lopes, que fica lá perto do aeroporto, e hoje vamos falar sobre um tema, digamos, que é profundamente filosófico. Tem muito de sociologia, tem muito de psicologia, mas também tem muito de espiritismo, de evangelho de Jesus. Fiquem muito à vontade de participar, se quiserem, tá? Pode levantar a mão, não tem problema. Não é somente na igreja evangélica que se levanta a mão, não. Se levanta a mão também no centro espírita. Pode levantar a mão e fazer a pergunta. Na medida do possível, a gente vai orientar e esclarecer. Até porque essas nossas reuniões, as chamadas reuniões públicas, que é ela tem exatamente esse caráter de esclarecer, orientar, de consolar também, confortar, direcionar pensamentos, ideias e sentimentos, e em sendo assim, é muito interessante essa interação. Normalmente isso não acontece, mas nós franqueamos a que vocês fiquem à vontade, porque, digamos, que se vocês não me perguntarem, sou eu que vou perguntar a vocês. E aí, qual o melhor? Vocês me perguntaram ou eu perguntar a vocês? Tanto faz, né? Coisa boa, já gostei de você. Bom, eu quero recomendar, aproveitar que a livraria está aberta, não é uma novidade, mas se torna interessante. Uma das obras de André Luiz, trazida por Chico Xavier, o livro número 10, digamos assim, Ação e Reação, um livro bem fininho, dá para ler em 2 dias no máximo, para quem tem pouco tempo, quem tem tempo lê num dia só, porque esse livro, ele guarda informações muito esclarecedoras trazidas por André Luiz no contato com um dos mentores espirituais com o qual ele conviveu no mundo espiritual, que é Druso, e que vai nos esclarecer acerca de tudo aquilo que nós fazemos no mundo material, que é esse no qual nós estamos vivendo, e as suas consequências psicoemocionais e espirituais, seja neste mundo, seja no mundo espiritual, para onde haveremos de retornar um dia. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês: vocês se acham espíritos, sim ou não? Sim? Vocês têm certeza que são espíritos? Tem? Ou tem cá um pouco de dúvida? Quem tem certeza que é espírito, essa palestra é para você. Para quem não tem certeza, é para você também, porque você é espírito mesmo sem ter certeza. Desculpa, mas essa é a realidade. Nós, segundo a doutrina espírita, segundo o evangelho de Jesus, nos entendemos como espíritos. Somos individualidades criadas por Deus numa determinada época do tempo, e cá estamos. A nossa finalidade, digamos assim, é a perfeição. Se quisermos outra palavra, é sermos felizes. Eita, coisa boa, ser feliz. Quem é que não quer ser feliz? Tem músicas que falam sobre isso, Tem até um cancioneiro brasileiro popular que diz, inclusive, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Guarde isso, viu? Você acabou de dizer aí. É impossível ser feliz sozinho. Verdade? Será que é possível ser feliz sozinho? A gente vai tentar responder se é possível ou não. Agora vai mais uma pergunta para todo mundo, para todos vocês. Eu confesso que a maioria vai errar. É uma pegadinha, mas desculpa, mas eu vou ter que fazer com vocês. Levanta a mão. Quem está feliz? Por favor. Quem está feliz? Levanta a mão. Tá vendo? Não disse que todo mundo ia errar? Desculpa, eu disse que era uma pegadinha, mas vocês estão tão animados, participaram tão bem da pegadinha, parecia até um ensaio. Do ponto de vista material, é possível sim estar feliz.
num determinado momento, e no outro momento estar o quê? Infeliz, não é? Desde que aquele motivo que objetiva a nossa felicidade cessa, então a gente está infeliz. Mas segundo ou com base no Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, a felicidade do espírito, por isso que eu perguntei se vocês eram espíritos, lembram? A todo momento eu vou estar falando para um espírito encarnado, não vou estar falando simplesmente para uma pessoa que quando desencarnar ou morrer, não terá consequências, não continuará vivo. Para nós, espíritas, não se está ou não está feliz, a felicidade é, você é feliz, porque estar é uma condição e ser é uma permanência. Deu para perceber a diferença? Vocês lembram que eu disse que não era filósofo? Assim sendo, não me peçam uma profundidade filosófica do que eu acabei de dizer. Mas o que eu posso dizer para vocês é que quando nós conquistamos a felicidade, nunca mais a perdemos. Então, se é assim, o ser é feliz. Somos plenamente felizes? A pergunta que eu lanço para vocês, se vocês perguntassem para mim, Alexandre, nós somos na Terra plenamente felizes? E aí eu voltaria com a pergunta, você é plenamente puro? Nós somos espíritos puros habitando a Terra? A felicidade plena só se atinge, só se alcança na plenitude da pureza espiritual. Estamos, portanto, a caminho. O que é maravilhoso, isso é uma boa notícia, vocês nem riem, que pena, eu estou dando ótimas notícias a vocês nessa tarde de domingo, né, em que vocês renunciaram a estar nas prévias do carnaval, que por sinal passei no meio de uma, ainda bem que eu consegui e cheguei, vocês renunciaram a isso para vir assistir uma palestra espírita, a um centro espírita, ver um evento religioso. Parece que estão buscando a chamada melhor parte a que Jesus se referia quando conversava com Marta e Maria na casa lá em Betânia. Pois bem, mas o tema ou o título da palestra é: a felicidade é uma questão de sorte ou é uma questão de escolha? Não é esse o título? Pelo menos foi o que Guilherme anunciou, e é esse título mesmo, está aqui nesse roteiro. A propósito, quando eu terminar, isso aqui é meu roteiro, quem quiser pode vir buscar o roteiro, tá? Eu dou de presente. Eu me baseei em 2 capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5 e o capítulo 16. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Pois bem, aí agora vamos começar a aprofundar essas ideias, fazendo algumas perguntas, mas vocês não precisam responder. E a pergunta número 1 que nós colocamos aqui é a seguinte: nascer saudável é uma questão de sorte? Ter um bom emprego é uma questão de sorte? Ter bons filhos? Ter um bom marido, uma boa esposa? Ter bons pais? É uma questão de sorte? Será que tudo isso é sorte? Ah, como diz uma música, tive sorte de encontrar você. Será que foi sorte? Será que tudo isso é sorte? Olhando sob a ótica do mundo material ou materialista, pode ser que sim, pode ser sorte. Ah, eu tive uma sorte danada, encontrei meu príncipe encantado, a minha princesa encantada, e por aí vai. Mas olhando sob a ótica da doutrina espírita, que já nos apresenta o espírito como sendo pré-existente a esta vida, vamos dizer assim, e pós-existente a esta vida, sorte é algo que para nós absolutamente não existe. Sabe por quê? Porque se for sorte, eu digo para vocês que Deus seria injusto. Não é isso, Guilherme? Por que é que umas pessoas nasceram ricas e outras nasceram pobres? Se elas nasceram só uma vez, por que não fui eu, filho de Elon Musk, né? Elon Musk, né? Aquele cara que é ricão lá, não é? Antigamente era outro, enfim, hoje é esse Elon Musk aí, o nome dele é bem bonito. Pois bem, por que eu não sou filho dele? E não vou herdar aqueles bilhões, sei lá quanto é que ele tem, de dólares,
e quem nasceu, o filho dele, foi uma outra pessoa. E aquela senhora, nossa, que tem que sacrificar todos os dias, como se diz antigamente, lavam a roupa de ganho para alimentar os filhos. Muitas vezes ela fica sem comer para que os filhos se alimentem, porque eu nasci filho dela, essa criatura paupérrima. Se isso é uma questão de materialização ou apenas olhando sob o ponto de vista do materialismo, e aí claro, vai entrar a história, a psicologia, talvez a sociologia, que vai falar sobre isso. Mas do ponto de vista da doutrina espírita, não existe sorte, existem escolhas. E aí as escolhas se nos apresentam como oportunidades que poderão ser preservadas, valorizadas ou desperdiçadas. Mas se o espírito ele pré-existe a esta vida e ele vai continuar existindo a próxima, e que nós somos tridimensionais, desculpe-me colocar essa expressão, ou seja, nós temos, digamos, 3 condições de tempo. Nós temos o nosso ontem, nós temos o nosso hoje, que é esse, e nós teremos o nosso amanhã. Eu estou falando ontem, hoje e amanhã, não são esses 3 dias não, tá? O ontem representando o passado, o hoje representando esse momento que é muito rápido. Por incrível que pareça, o presente é o menor de todos, porque isso que eu acabei de dizer já é passado. Dá para perceber que tamanho tem o presente, né? Pois bem, e o futuro, para nós espíritas, é o que virá, e o que é que está prometido para nós, porque nós entendemos à luz da doutrina espírita que é o que há de melhor para nós. Deus nos criou para sermos felizes. Mas a pergunta: é possível verdadeiramente ser feliz na Terra? Poderemos ser felizes na Terra? E o que é que nos condiciona a esta felicidade? Será que as pessoas que têm muito dinheiro, muita saúde, muita fama, muito prestígio, muito isso, muito aquilo, são felizes? E por que rico se suicida? E por que muitas pessoas pobres não se matam? A África, as pessoas na África passam por necessidades cruciantes, terríveis. Tem pessoas que se alimentam depois de uma semana que ficaram com fome. Sabe lá Deus como é que elas conseguem sobreviver? Se não fossem aquelas organizações internacionais, uma das quais a gente pode dizer para vocês que é espírita, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, que atua em vários países da África. Se não fosse isso, aquelas pessoas não se alimentavam. No entanto, a gente não vê casos de pessoas que se suicidam por causa da fome, da doença, da miséria. E por que países na Europa, por exemplo, como se dizia antes, a Suíça, mas a gente vai encontrar em outros países, as pessoas por qualquer motivo, qualquer contrariedade do ponto de vista material, elas retiram a sua vida de forma irresponsável e inconsequente. A gente não vai aqui falar porque não nos cabe nesse momento. Então significa dizer que, ao que parece, verdadeiramente ter dinheiro, ter prestígio, ter isso, ter aquilo, não leva as pessoas à felicidade. E ainda digo mais, existem muitas pessoas que estão comprometendo a própria existência futura por conta de tudo isso, por conta do dinheiro, por conta da fama, por conta daquilo que ele chama felicidade. Estão construindo uma verdadeira desgraça para si mesmo. E aí, mais uma vez, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, falar sobre a desgraça real. É bom que nós reflitamos sobre isso. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Uma outra boa notícia que eu tenho para vocês é que nós aqui estamos, desde que estejamos aqui de livre e espontânea vontade, nós estamos sim construindo a nossa felicidade e nem nos demos conta. Alguém tem ideia do que é, ou do que foi e do que está sendo ter recebido o convite de encarnar, no caso aí reencarnar, né? Mas encarnar, quem sabe, a primeira vez no Brasil, neste momento de transição moral do planeta Terra, e sendo espírita, que oportunidade maravilhosa, grandiosa que estamos tendo e não nos damos conta ainda. Nós não sabemos
dimensionar como estaremos depois que voltarmos para o mundo espiritual, desde que cumpramos toda a nossa programação que antes elaboramos, antes de chegar aqui. A gente não dá conta, mas se isso for o de menos, não tem problema, não precisa se dar conta dessa maravilha que nos aguarda. O que é importante nós sabermos é que muitas pessoas, e digo que não são poucas, são milhões de pessoas, talvez até bilhões, até porque nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, mergulhados no mundo material, absorvidos pelo mundo material e todas as suas consequências, todas as suas influências, estão mergulhados num mundo de ilusão. Alguém poderia dizer: Alexandre, então você é contra ter posses? De maneira nenhuma, meu carro está lá fora, e se alguém levar eu vou ficar muito triste. Eu vou acionar o seguro porque eu quero outro carro, porque eu preciso daquele carro. Afinal de contas, uma coisa é nós termos os bens materiais, a outra é os bens materiais nos ter. O conceito é diferente. Então nós precisamos do corpo, o corpo físico. Quem é que não quer ter um corpo saudável? Todo mundo quer ter um corpo saudável. Mas se nós não tivemos um corpo saudável, agradeçamos a Deus que ao menos tivemos um corpo, uma oportunidade de estarmos aqui. Mas existem pessoas que estão lá fora, eu vou dizer que estão lá fora, milhares de pessoas, que estão apavoradas, porque estão percebendo que a vitalidade do corpo está indo embora. Não sabia? O corpo está se depreciando, o prazo de validade dele cada vez mais está chegando. Por que é que meus cabelos estão dessa cor? A última vez que eu estive aqui, meus cabelos eram mais pretos. Qualquer dia desse, para subir aqui, nessa escadinha aqui, eu vou precisar de uma bengala. Pode ser, não é? Ou então já esteja com aquele aparelhozinho de surdez, senão eu vou escutar vocês. E por que é que eu uso óculos? Enfim, a máquina, isso é uma máquina, sabe? Isso é uma roupa, nós não somos isso. Nós estamos usando essa roupa. Por uma razão ou por outra, ela veio com determinadas adaptações necessárias. Mas existem pessoas que acham que são isso. Isso aqui sou eu, não sou eu. Isso aqui é uma roupa que eu uso. E que um dia eu vou me despojar, eu vou ter que tirar essa roupa. E aí eu vou aparecer na minha realidade. Eu digo eu, mas são vocês também, tá? Na minha realidade, como verdadeiramente eu sou. Como verdadeiramente nós somos, com o nosso corpo, aí no caso o corpo espiritual, e a beleza, a luz, a cor, o perfume, a música que existe no nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito, que ele, na verdade, absolve e repassa a beleza do nosso espírito, que na verdade, nosso espírito somos nós. Porém, pessoas que estão absorvidas pela vida material, de ter se distanciado tão grandemente de Jesus, ter perdido o endereço de Deus, digamos assim, como Divaldo Pereira Franco gosta de dizer, segundo as palavras de Joana de Ângeles, que se absorvem desse mundo e achando que ele é isso, se encerra aqui. Essa é a razão por que eu comecei perguntando a vocês: vocês se sentem espíritos? Porque senão vão ter dificuldades, porque depois que desencarnarem vão perceber que continuam vivos. Quantas pessoas mergulhadas neste mundo material se apegam tanto a ele, tanto a ele, tanto a ele, que não percebem a possibilidade de que algo possa lhe sair do controle. Mais do que nunca as pessoas estão querendo eternizar-se no corpo físico. Nada contra, mas é bom a gente pensar sobre isso. As cirurgias estéticas, plásticas, etc., tentando, dar uma longevidade a uma juventude que na verdade não existe mais. É muito bonito, é muito bom, mas até que ponto isso está sendo prejudicial à permanência do espírito, entendendo-se como espírito imortal? As pessoas que estão perdendo determinadas capacidades estão se desesperando. Eu me recordo, isso foi público, mas não foi de hoje, de um irmão nosso, eu vou chamar irmão nosso porque todos nós somos irmãos, e que ele desencarnou, digamos, da forma mais dolorosa que poderia se imaginar. Ele cometeu suicídio. E por quê? Ele deixou uma carta de despedida.
colocar entre aspas, porque eu não sei se a palavra seria essa. E sabe por que foi que ele desencarnou? E ele diz isso na carta: porque ele tinha medo de envelhecer. Olha, medo de ficar velho. Ele disse que não queria ficar velho, essa foi a expressão. E ele, com esse medo, resolveu acabar com a própria vida. Quanto tormento esse irmão não teve após desencarnar, porque descobriu-se que o corpo é só uma veste que envelhece normal, se desgasta, qualquer roupa. Estou colocando isso para vocês, né? Na verdade não era nem essa a minha intenção, pelo menos nesse primeiro momento, para que a gente pense sobre isso, para que a gente se sinta bem. E digo para vocês, o que me anima bastante é que, se não nas outras, mas nesta encarnação, nós estamos demonstrando, porque estamos aqui, que fizemos a melhor de todas as nossas escolhas. Se estamos indo ao sacrifício, possamos ir ao sacrifício, porque a vantagem é grande. Sabe qual é o sacrifício? Ou sabe qual é a melhor escolha? É Jesus. Nós dessa vez escolhemos Jesus. Estamos seguindo Cristo, da nossa forma, cada um do seu jeito, aos poucos, mas dessa vez eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos, e é Ele. Quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, não era por Ele ser pessoa, ninguém consegue chegar ao Pai a não ser pelo caminho que Ele nos mostrou através dos seus ensinamentos. Jesus não foi um líder religioso, líder revolucionário, que seja, alguém chame assim. Fundou religião? Não. A proposta de Jesus foi trazer as leis de Deus ao nosso conhecimento, porque naquela época já era possível fazer isso. Então aquelas pessoas que maduramente absorvem-se dessa ideia do Cristo, das informações dadas por Jesus, que nos revelou as leis universais, e buscam segui-las paulatina, mas permanentemente, está indo a Deus, pressupondo-se que ir a Deus é alcançar a perfeição. Esse Jesus que veio e que, mesmo sendo um espírito puro, porque ele foi o único espírito puro que habitou a terra durante um tempo, ele falava para espíritos à época que eram considerados como se fossem adolescentes espirituais. Nós éramos adolescentes espirituais, ou seja, existe toda uma hierarquia de evolução. Jesus chegou no último ponto e continua, creio eu, que evoluindo ainda, porque não se supõe que um espírito pare de evoluir. Só Deus que não evolui, porque Deus é a perfeição, é diferente. Mas nós não, nós ainda estamos evoluindo. E qual é a nossa condição? Alguém poderia dizer? Não, não precisa não. Essa é só uma maneira de querer puxar uma reflexão. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele nos trouxe, nos apresentou de forma maravilhosa, didática, a condição de cada um de nós, e ele dividiu isso no que nós chamamos de escala espírita. Já ouviram falar? A escala espírita? Quantas são as escalas? Quantas são? Quem faz com o dedinho? Quantas são? 4? 5? 2? Poxa, vocês não entenderam, eu estava pedindo que vocês fizessem enquanto eu bebia água, e ninguém fez. Na verdade são 3. Eu queria ver se enganava vocês, mas nem isso eu consegui, ninguém respondeu. Pois bem, são 3 escalas. Jesus é espírito de primeira ordem. Primeira ordem. Ouçamos resumidamente a característica de um espírito de primeira ordem. Os espíritos de primeira ordem já atingiram o grau supremo da perfeição, domínio completo, total e absoluto sobre os seres e sobre a matéria. Essa é a condição do Cristo. Eita, e a nossa? Estão curiosos de saber? Estão querendo? Eu vou colocar as duas, os espíritos de segunda ordem e os de terceira ordem, e aí cada um julga a si mesmo, tá bom? Pode ser? Isso. Espíritos de segunda ordem: predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Eita, alguém já está dizendo assim, eu, claro, mas alegrem-se por isso. Se já existe dentro de nós esse sentimento, essa predominância do bem, eu digo assim, a pessoa pode até não querer, assim, não fazer o bem,
Mas o não querer o mal já é um progresso. Quando antes não só eu não queria o bem, como eu fazia o mal. Agora eu quero que eles prejudiquem, mas não por mim. Isso já é um progresso, não é dos melhores. Um dia ele não só não vai querer o mal, quanto ele vai fazer de tudo para que o outro não se prejudique. É processual. Então, mas se nós já chegamos na condição de desejar o bem para todos, principalmente para aqueles que nos querem mal, amai os vossos inimigos, fazer o bem a quem vos persegue e calunia e orai por quem vos odeia. Então, se nós já chegamos a essa condição, estamos caminhando para a nossa felicidade. Porque a felicidade é a que o Espírito conquista para sempre. São essas condições. Isso é a condição moral ou intelecto moral que o Espírito vai absorvendo e que ele não perde jamais. Se ele consegue perdoar uma vez, sincera e verdadeiramente, ele poderá ser provocado outras vezes e ele poderá alcançar, vai chegar um momento em que ele já não vai mais se sentir ofendido. Esse é um processo, mas tem tempo. Agora eu vou abrir espaço para a minha jovem, pode falar, fica à vontade. Na antiguidade, Aristóteles ele dizia que o objetivo do indivíduo era sempre, tudo que ele faz, qualquer ação, é com o objetivo de conseguir conquistar a eudaimonia, que ele chamava de felicidade. Porém, tem a felicidade que a gente sente momentânea e que nem sempre é altruísta, é egoísta. Por exemplo, um bem material que a gente se sente feliz em brincar, não vai fazer ninguém ao nosso redor bem, só nós mesmos. Porém, tem a felicidade que Jesus sentia em fazer o bem ao outro, que é a caridade. E aí a felicidade relacionada ao espiritismo, para evoluir, seria exatamente isso, a felicidade que a gente sente em fazer bem ao outro, seria essa relação com o espiritismo para a gente conseguir evoluir. Por exemplo, a gente se sentir feliz em ver o outro bem, seria essa a forma mais ideal de evoluir. Como é o seu nome? Lohane? Lohane, não sei se é francês, mas ajuda bastante, né? A doutrina espírita nasceu na França. Lohane, é isso mesmo que você falou. A felicidade de fazer o bem, de fazer alguém feliz, e que a gente sente, e como se dizia antigamente, me perdoe, não tem nenhum cartão que pague, sabe? Não existe nada. Eu vou transformar em exemplo o que você falou, não é? Aproveitar aqui a caixinha da memória e transformar isso em exemplo o que Lohane falou. Havia um senhor que tinha mais ou menos lá seus 80 e alguma coisa. Ele ainda tinha uma certa vitalidade e ele era mineiro. Isso foi uma reportagem, tem muitos anos, na década de 80. Ele andava com a enxada no ombro. E quando ele encontrava um terreno baldio, um terreno que não tinha nada, ele limpava o terreno e ele, depois que limpava, ele aguardava. E ele depois, na entrevista, ele disse: bem, se o dono chegar, eu saio. Se não chegar ninguém, eu uso. E o que é que ele fazia? Ele plantava coentro, alface, tomate, cebola, plantava tudo. Fazia uma pequena horta. Depois que a horta estava pronta, ou estava em ponto de colher, ele colhia tudo aquilo, colocava numa carrocinha e levava para uma escola pública e dava para a alimentação das crianças. Era a alimentação. E alguém viu essa reportagem, viu essa atitude dele e resolveu questioná-lo. E aí aproveitaram e levaram ele para a escola. E a reportagem foi feita durante o lanche, ou melhor, o almoço das crianças. Eram crianças de 5, 6, 7, 8, 9 anos, alguma coisa assim. E aí começou a perguntar a ele, e ele contou essa história. Eu chego, vejo os terrenos, se tiver dono eu saio, não tiver eu planto. Disse: mas por que é que o senhor faz isso? Aí ele disse: porque isso me faz muito feliz. Foi a expressão dele, Lohane. A repórter não resistiu e disse assim: que felicidade existe nisso? Nossa, até eu chorei. Ele parou, olhou para a senhora
as lágrimas volumosas começaram a se formar nos olhos e desceram, e ele apontou assim, disse: existe felicidade maior do que isso? Era uma criança pegando uma colher e colocando na boca para comer. Ele disse: minha filha, você não sabe o quanto me dá felicidade saber que eu estou alimentando as crianças desse país. Ele falou isso em lágrimas, entende? Aí eu pergunto: que dinheiro pagaria isso? Entendeu, Lohane? Isso não é somente com as crianças, é com os animais, é com a natureza, é com o que seja. Existem pessoas que cuidam de animais abandonados nas ruas, animais que não têm dono, ou que os donos abandonaram, e essas pessoas recolhem. Algumas dão trato, gastam, compram remédios, contratam, levam para o veterinário. Depois que aquele animal está em condições de recuperação, eles levam para os abrigos, né, para os locais apropriados, para que esses animais sejam acolhidos para uma possível adoção. Pergunta para aquela pessoa quanto é que ela está ganhando com isso. Ela vai dizer: nada materialmente, mas o meu coração se enche de felicidade. Essa, Lohane, e assim como para todos, é a verdadeira felicidade. Essa é a felicidade a que Jesus Cristo se referiu, que a traça não rói, a ferrugem não come e o ladrão não rouba. Quantos de vocês aqui que cá estão neste momento e que participam de campanhas materiais, o pedágio, a campanha do quilo ou qualquer outra, ou até contribuem em algum movimento que seja nesta casa ou em qualquer outra, não importa a casa, e que faz refeições, prepara refeições, que seja sopa, que seja um sanduíche, que seja o que for, para dar para as pessoas de rua. Outros que vão aos abrigos para visitar idosos, ou outros que vão aos hospitais para visitar os enfermos, e que quando recebe a sua visita, aquelas pessoas, o brilho chega nos olhos como se fosse um parente que acabou de chegar. Ela passa a sentir saudade de você como sendo um próprio da sua família. Essa é a felicidade do espírito, não é a satisfação do corpo. E aí, inspirado agora em Lohane, eu digo para vocês que existe uma diferença profunda entre felicidade e satisfação. A satisfação é do corpo, a felicidade é da alma. É condenável a satisfação? Não, de maneira nenhuma, desde que nós respeitemos, pelo menos, o bom senso e o equilíbrio. Faço questão de ler para vocês aqui o que seria essa diferença entre satisfação e felicidade. Nós colocamos aqui: felicidade é diferente de satisfação. A satisfação é dos bens materiais, a felicidade é dos valores espirituais. A satisfação direciona ou é direcionada ao corpo, a felicidade é direcionada à alma. A satisfação preenche as necessidades do corpo, claro, e é preciso. A felicidade preenche as virtudes da alma. A satisfação se refere à posse material, a felicidade se refere ao patrimônio espiritual que nunca mais lhe será tirado, passou a ser dele. Por isso que alguém é feliz e não está feliz. Deu para entender agora? Nós estamos satisfeitos, poderemos estar insatisfeitos noutro momento. A satisfação passa com o tempo, ela pode acontecer rápido e acabar rápido. A felicidade é para sempre, porque o espírito é para sempre. Nós somos criados para ser para sempre. Nós não dizemos que somos eternos, porque eterno é que não teve começo, e nós tivemos um começo. Poderemos dizer sim que nós somos imortais. Nossa, que maravilha, que beleza sabermos que somos imortais. Não tem nada, absolutamente nada que nos destrua. E o mais maravilhoso além disso é que nós somos imortais e seremos felizes. Não temos ideia. Eu digo para vocês com toda sinceridade, por todo esse tempo que estou na doutrina espírita, eu ainda não sei aquilatar verdadeiramente, do ponto de vista espiritual, o que é felicidade, mas eu estou procurando.
e eu encontrei o caminho para conquistá-la, que é justamente servindo a Jesus, fazendo o que eu faço. Isso que eu estou fazendo aqui, nossa, eu prefiro não falar porque eu vou chorar de tanta emoção, porque é algo que eu gosto de fazer, abrindo muito o coração para vocês. Eu já faço isso há mais de 20 anos, e todas as vezes que eu vou fazer, como agora, eu me emociono como se fosse a primeira vez, porque eu sei que eu estou levando Jesus aos ouvidos de outras pessoas, que precisam inclusive animar-se, elevar o ânimo. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo momentos muito desafiadores na história espiritual da humanidade, ou na história da Terra. Estamos passando por uma transição. A maioria da população ou da humanidade não sabe disso. Estamos passando por um momento crucial. Neste momento, eu posso dizer para vocês, milhares de pessoas estão desencarnando para irem para outros mundos mais inferiores que a Terra e vão passar muito tempo para poderem voltar. É o exílio desses espíritos. O quanto eu puder fazer, o quanto nós pudermos fazer para evitar isso, que façamos, esclarecendo esses ainda enquanto estão no corpo físico, despertando-lhes as consciências, para que revejam seus conceitos, suas ideias, para que não percam uma existência, para que não parta tristemente, porque existem milhares que já estão nessa condição, e não só esses, como também espíritos que estão vinculados à Terra, à atmosfera espiritual da Terra, que lamentavelmente ainda está muito contaminada por pensamentos negativos, e isso é o que os mantém aqui, e são esses que nos incentivam ao decesso, à queda, ao desânimo. Por isso que manter-se vigilante, quando Jesus disse, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, mantenhamos-nos vigilantes, não deixemos que o desânimo visite a nossa consciência nem nosso coração, porque isso vai acontecer, porque ainda somos muito frágeis, ainda precisamos uns dos outros, precisamos do templo de pedra, precisamos da casa espírita, precisamos do livro, precisamos estar em sintonia, ouvindo, vendo, conversando, trocando ideias, para manter o nosso padrão vibratório elevado, para não deixar que as injunções das sombras cheguem até nós. Isso é um alerta, isso aí é um antídoto para mantermos construindo a nossa felicidade, que a gente nem sabe ainda direto ao certo o que é. Haveremos de saber quando chegarmos, principalmente, mas não somente, numa nova realidade, ao desencarnarmos, o que haveremos de encontrar neste mundo espiritual. A gente vai ter ideia do quanto valeu a pena viver dedicado a Jesus nesta existência, como nunca antes talvez nós tenhamos feito um dia, e hoje já vivemos muito. Continuando, disse aqui que a satisfação é deste mundo e a felicidade é de todo o universo. As pessoas que entendem que a satisfação ou que a felicidade é ter as coisas do mundo material, existe um equívoco, existe um erro de conceito. Vão se decepcionar muito, mas muito quando desencarnarem. E aí vamos a alguns exemplos para ajudar. Lohane, se você tiver alguma outra pergunta, incentive aos nossos outros participantes, viu? E pode fazer. Eu sou dialogador de reunião mediúnica há mais ou menos 20 anos. Do mesmo jeito que eu gosto, amo falar com os encarnados, que são vocês, eu amo falar com os desencarnados, que chamam de mortos, mas nem são, claro que não são. E eu me recordo muito bem, em uma ocasião, em que veio a uma reunião mediúnica um espírito, não sei a época que ele viveu, mas deve ter vivido há muito tempo. E ele dizia assim, ele falou comigo, você quer roubar o meu dinheiro? Eu estou falando rindo aqui, meio rindo, mas não foi bem, porque numa reunião mediúnica não tem espaço para tanto sorriso. E aí, eu vou dizer agora os bastidores que eu não vejo, eu não vejo os espíritos, foi a médium quem falou. Ele quando chegou, ele chegou com vários sacos de dinheiro, saco mesmo, grandão assim, saco, cheio de dinheiro. Ele não conseguiu abraçar tudo, mas pelo menos 2, ele estava agarrado aqui com um e aqui com outro. Ela disse que foi assim que ele chegou. Ninguém vai roubar o meu dinheiro, é meu. Essa foi a conversa que eu tive que ter com ele.
Ele disse que levou a vida toda construindo aquilo, todo aquele patrimônio, sacrificou a saúde, sacrificou a família, não casou, não teve filhos, porque não teve tempo, etc, 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 para construir um dinheiro, um patrimônio, para ele depois gozar, para ele ter a satisfação. E agora querem me roubar? Ou me roubar? Foi assim que ele disse. Depois de uma longa conversa, que eu não vou tratar aqui, até porque eu não lembro tão bem da conversa, mas o fato é que eu esclareci e o fiz compreender que ele ali já não estava nas condições de encarnado, e sim de desencarnado. Ele disse assim: mas o que é que eu vou fazer com tudo isso agora? Depois que ele percebeu que aquilo não tem importância nenhuma, eu disse: eu lamento ter que dizer para o senhor, fico muito triste em ter que dizer, mas o senhor só perdeu tempo. O senhor foi muito egoísta. Aquilo que você falava, Lohane, o senhor foi muito egoísta. O senhor estava construindo um patrimônio só para o senhor. Dividiu com quem? Quem? Quantas bocas foram alimentadas com o dinheiro que o senhor, enfim. E ele caiu em si, veio a tristeza, em determinado momento, quando ele diz, né? E o que é que eu vou fazer com isso? Eu disse: esqueça que isso existe. Ao final, ele, antes de ir embora, algo que já começou a transformação, ele disse assim: eu já nem estou vendo mais, porque todo aquele dinheiro era a produção mental dele. Então, lembremos-nos de quem? De Jesus. Aquilo que ligares na terra será ligado no reino dos céus. E querem outra? Essa eu vou dizer completa. Está em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Se é capítulo 6 de Mateus, é o Sermão do Monte. Jesus diz assim, eu tinha falado aqui, mas agora eu vou repetir textualmente: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, é isso. Essa é a mensagem, a grande mensagem de Jesus. Isso não é religião, isso é lei de Deus. É lei de Deus que Jesus Cristo veio nos trazer, nos alertar. E não é só com dinheiro que a gente transforma o mundo, é necessário o dinheiro. Vivemos num mundo material, mas esse dinheiro não é nosso, é um empréstimo. Eu vou colocar para vocês, deixa eu ver se eu encontro aqui, no meu roteiro, está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Dizem os Espíritos, deixa eu ver se é esse mesmo, assinalam os Espíritos superiores: nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos retira dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhes restituir, e vos empresta com a condição de que ao menos o supérfluo, vou repetir, com a condição de que pelo menos o supérfluo reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Está aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, lei de Deus. E aí, complementando esse raciocínio, lá embaixo, na questão número 920 de O Livro dos Espíritos, um outro livro, os Espíritos dizem assim: o estado de felicidade ainda é relativo, considerando as lutas e os desafios provacionais existentes na Terra. A felicidade completa é um ideal a ser alcançado a partir da transformação do ser humano para melhor, tal como esclarecem os Espíritos, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser feliz quanto possível na terra. Passou alguém aqui? Entrou ali? Foi? Ah, sim, é porque eu não vejo espírito. De repente eu vejo alguém passando, eu digo: a minha mediunidade finalmente começou. Que bom que foi aqui. Vou até beber uma aguinha para descontrair. Oi? Bom, já estamos terminando a nossa exposição. E
ninguém é impedido, pelo que foi acabado de ler aqui na questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Jesus diz assim: meu reino não é deste mundo, asseguro-vos, ele conversando isso com Pilatos, que ainda não é aqui, ou seja, a felicidade ainda não é deste mundo, mas ela pode começar aqui, e ela começa aqui dentro de nós, a partir do momento em que nós nos tornamos úteis a alguém. Esta é a grande, digamos assim, é a grande mensagem da doutrina espírita, e que se tornou quase que um lema da doutrina espírita, quando ela diz: fora da caridade não há salvação. Lohane, a gente poderia substituir a palavra felicidade ao invés de salvação. Fora da caridade não há felicidade. Não existe ninguém que seja feliz se não fez o bem a alguém. Por isso que se diz que é impossível ser feliz sozinho. Ninguém pode ser feliz se não é útil a alguém. Não existe dinheiro, não existe felicidade que fique para sempre maior do que ser útil a alguém. Consolar, esclarecer, enxugar uma lágrima, contribuir para que alguém possa ter matado a sua fome. E Jesus não falou isso? Ele disse: tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava doente e fostes me visitar, estava encarcerado e fostes me ver, eu estava despido e me vestistes. E os discípulos disseram: mas onde foi que te vimos assim? Ele: todas as vezes que fizerem uma dessas coisas a um dos menores dos pequeninos da terra, é a mim que estás fazendo. É essa a mensagem. Não existe verdade nova, a verdade é essa. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, a gente não vai levar nada, nem o nosso corpo a gente vai levar. Ainda bem que a gente não vai levar, ele vai ficar, mas que nós aproveitemos que temos ou que estamos no corpo para sermos felizes o quanto for possível, como disse na mensagem aqui, ser feliz o quanto é possível na terra. E aí eu termino a exposição, e mais uma vez agora homenageando e agradecendo a Lohane, incentivando você, viu? Eu quero ver um dia você aqui, e eu quero um dia estar aí sentado para lhe ver assistir, para fazer uma palestra, ouvir você, viu, Lohane? Uma senhora, isso é fato ocorrido, uma senhora, uma jovem senhora, muito inteligente, muito rica, muito proeminente, era diretora de uma das grandes empresas no estado de São Paulo, lá pelos idos da década de 1980, solteira, já tinha lá seus quase 40 anos, os pais já haviam morrido, ela tinha sido filha única, ou seja, não tinha ninguém de família, não lembrava, não sabia se tinha tios, enfim, não tinha nada, era só, mas era uma pessoa muito rica, inteligente. Ela estava numa posição, todo mundo, eu confesso, até eu queria estar, gerente de uma das maiores empresas internacionais sediadas em São Paulo, morava na cobertura de um prédio, tinha os melhores carros, ou o melhor carro que se podia ter, afinal de contas era gerente dessa empresa. Reunião de negócios, ia para o shopping, acredito que na época já existia shopping lá para o lado de São Paulo, poderia comprar o que quisesse, frequentava os melhores restaurantes, enfim, conhecia o mundo inteiro, pessoas muito influentes, etc, 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 etc. Uma pessoa dessa teria tudo, hein, Luiz, para ser feliz, não é verdade? Mas tu achas que ela era, Luiz? Não era. Ela não era feliz, nada disso tornou ela feliz. Ela tinha tudo isso, mas faltava alguma coisa. O que é que vocês acham que faltava? Tudo bem, não precisa dizer não. Começou a entrar em depressão, melancolia, tristeza, sentia falta não sei de quê. O dinheiro já não preenchia as viagens de negócio, o carro da moda ou do ano, as bolsas muito caras, a roupa, enfim, tudo, o corpo lindo, a mulher bonita, influente, enfim, mas nada daquilo preenchia aquela criatura. Um belo dia, a senhora que fazia os serviços gerais na sala dela, varrendo, e porque fazia isso todo dia, a conhecia, percebeu que ela estava mudando o humor. Tanto que sempre que ela chegava, a senhora cumprimentava, ela cumprimentava a senhora. Ela era uma pessoa muito simpática. No entanto, naquele dia, a senhora entrou, cumprimentou e ela não respondeu. A senhora pensou:
alguma coisa está errada. Mas respeitou. Passaram-se alguns dias, mais uma vez, a senhora entrou, deu bom dia e flagrou ela chorando. Mas a senhora não tinha intimidade para perguntar. Outro dia, entrou e ela estava copiosamente chorando, aí não tinha mais como. E ela entra e chega e consola e diz: a senhora está chorando? E ela não pôde mais esconder as lágrimas. E aí a pergunta dela tem a ver com o título da nossa palestra. Ela disse: por que é que eu não sou feliz? Aí perguntou a ela, a senhora faxineira, né, vamos dizer assim, disse: a senhora é feliz? Ela disse: sim, sou feliz. Mas o que é que a senhora tem para ser feliz? Eu não sei o que é que eu tenho para ser feliz, eu só sei que eu sou feliz. Ela disse: mas eu tinha tudo para ser feliz. Dizem que eu sou bonita, eu até me acho bonita. Eu sou jovem, eu tenho saúde. Eu moro na cobertura do prédio, aí disse o nome da rua lá em São Paulo. Eu sou diretora dessa empresa, milhares de pessoas dependem de mim. Eu sou responsável por comandar várias, enfim. Mas está faltando alguma coisa na minha vida, faltando. Alguma coisa não me preenche. O que é que está faltando? Que vazio é esse? E chorava. Passou 2 dias depois, a faxineira chegou lá e disse: a senhora quer resolver? Ou pelo menos ter uma explicação, ou amenizar, não sei bem o que foi que ela disse. Quero, claro. Disse: eu quero lhe fazer um convite. Um convite? A senhora não quer resolver? Quero fazer um convite, eu vou lhe levar num lugar. Ela disse: tá bem. Onde é? Isso é surpresa, porque talvez se eu disser agora a senhora não vai querer ir. A senhora já me conhece há muito tempo, eu trabalho aqui há muito tempo. A senhora então acredito que vai confiar em mim, e a senhora está precisando. A senhora não quer resolver? Confia em mim. E aí aquela jovem, né, empresária resolveu confiar. Marcaram um sábado pela manhã na praça tal lá em São Paulo, e lá estava a mulher, e chega a jovem lá com o carrão dela e disse: para onde é que nós vamos? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Quando chegou na frente do Hospital do Câncer em São Paulo, disse: e então, chegamos? Sim, chegamos. Onde foi? Aqui. Você me trouxe para um hospital? Mas esse não é um hospital qualquer, é o Hospital do Câncer. E o que é que eu tenho para fazer aqui no Hospital do Câncer? A senhora vai saber depois. Se a senhora não quer resolver seu problema, seu problema vai ser resolvido aí dentro. Talvez tenha sido até a intuição daquela mulher. E aí ela já estava ali, tinha deixado a manhã para isso e foi. Entraram. Aquela senhora disse: eu já sou voluntária desse hospital há mais de 10 anos. Todo mundo me conhece e eu conheço todo mundo. Já falei para o diretor que ele ia lhe trazer. Então ele já está esperando a senhora. Ela entrou e aí no que levaram, encaminharam ela para uma ala de crianças, mais ou menos com 10, 11, 12 anos. O diretor disse: o que é que vai acontecer? Disse: não, deixe ela aí, basta deixar ela aí dentro e pronto. Foi só o que ela disse. Aquela faxineira disse isso. Eram várias camas, as crianças deitadas, umas dormindo, outras sentadas, outras conversando uma com a outra, e ela saiu andando pelas camas, olhava para um, olhava para outro, com aquela cara assim e tal. Aí lá no fundo um garotinho olhou para ela e deu um sorriso desse tamanho. Ela meio sem graça, e o menino disse: vem cá. Ela foi: senta aqui, tratando ela como as crianças fazem, né? Ela ficou meio constrangida, sentou na cama e disse: como é seu nome? E ela disse: aí disse: o meu é Gustavo. Aí disse: sabia que eu estou aqui há tantos anos? Sabia que eu tenho câncer? Começou a conversar com ela. Ela, a princípio, um pouco desinteressada, depois a conversa foi começando a interessar. E aí ele começou, sem querer, ele começou a colocar o chamado dedo na ferida. Aí disse assim: como é o nome da sua mãe? Aí ela disse: e onde está a sua mãe? Disse: minha mãe já morreu. E o seu pai? Também já morreu. E você tem irmãos? Aí disse: não tenho irmãos. Você é casada? Disse: não sou casada. Tem filho? Não tenho filhos. Você não tem família? Era aí o ponto. Aí ela engoliu e disse: não tenho família. Aí disse: você quer ser da minha família? O garoto disse isso. Aí ela começou a sentir aquilo mais forte.
E ela ficou um pouco constrangida com aquela conversa, mas aquilo tocou ela. Aí ela disse: mas por que você quer que eu seja da sua família? Eu disse: porque eu sou igual a você, eu também não tenho família. Uma vez eu estava doente, sabe? E aí a minha mãe veio, me trouxe para aqui e nunca mais voltou. Foi embora. Eu não sei mais quem é minha mãe, eu não sei quem é meu pai, eu não sei quem são meus irmãos, eu sou sozinho. Eu estou tanto precisando de alguém para fazer parte da minha família, eu queria que fosse você. Nossa, aquilo tocou fundo no coração daquela senhora. E aí, a manhã passou e ela nem percebeu. Quando viu, a faxineira disse: está na hora de ir. Para quem não queria ir, hein? Eu disse: mas só um pouquinho. Eu disse: mas a gente tem que ir. E foi. No sábado seguinte ela foi de novo, no sábado seguinte foi de novo e se apegou a Gustavo. Nossa, não era outra coisa que ela falava a não ser em Gustavo. E conversava com a faxineira, era outra pessoa, era outro ser humano. Falava coisas maravilhosas, amanhecia, o dia de trabalho dela era bom, ela atendia as pessoas no telefone, etc., só esperando chegar o sábado para visitar Gustavo. Só que tinha situações que ela chegava, Gustavo não estava. Porque como ele fazia os tratamentos de quimioterapia e era numa clínica, ela chegava lá, ele não estava, e para ela aquele dia não, aquele final de semana não aconteceu. A ligação que ela tinha, ela precisava daquela alma ali para complementar a alma dela. E aí, vez por outra, um belo dia, já para encerrarmos a nossa palestra, ela escuta de Gustavo dizer o seguinte: você sabia que no dia tal, que era 15 dias depois, vai ser o meu aniversário? Ela: se eu vou fazer uma festa para você. Ele disse: mas não pode fazer festa aqui, mas eu posso ganhar presente. Aí ela disse: eu quero presente, eu vou lhe dar um presente. Qual é o presente que você quer? Ele disse: eu quero aquele boneco ali. Aí apontou para a televisão, estava passando aquele programinha TV Colosso, e tinha um boneco. Quem lembra do boneco? O Fofão. Quem lembra do Fofão? Aquele, né? Que tinha. Ela disse: eu quero ganhar um boneco desse. Pronto, ela endoidou, ela tinha que encontrar esse Fofão. Ela saiu de lá, foi às lojas, não encontrava, não tinha, parece que já fazia tempo que não se vendido. Ela mandou um funcionário dela ao interior de São Paulo para comprar o boneco, e conseguiu comprar. Venha, traga esse boneco aqui, que ela estava louca, porque no dia seguinte, na semana seguinte, ia entregar o boneco, o Fofão, a Gustavo. E ela fez um pacote, etc. Então no dia do aniversário, quando chegou lá, Gustavo não estava. Ela disse: nossa, que coincidência, justamente no dia que ele foi fazer a quimioterapia. E aí ela procurou a enfermeira, e a enfermeira atendeu ela e disse: hoje é o dia de aniversário de Gustavo, e eu trouxe o boneco, o Fofão, o presente que ele tanto queria. Que pena que ele não está. Quando é que ele volta? Infelizmente, Gustavo não vai mais voltar. Se a mãe dele veio buscar finalmente, disse: não, Gustavo partiu ontem. Um dia antes do aniversário, Gustavo desencarnou. Meu Deus do céu, que tristeza para aquela mulher, que virou uma mãe daquele menino. Aí ela ficou sem chão. A enfermeira disse: tem algo para lhe dizer, muito importante. Foi Gustavo que pediu para lhe dizer. Antes de partir, antes de ir embora, ele deu um recado para você. Lindo. Diga à minha mãe, ele já chamava de mãe, diga à minha mãe que eu estou indo embora, mas eu deixei meus outros irmãos para ela cuidar. Eram os outros que ficaram lá. E ela continuou, ela se tornou voluntária do Hospital do Câncer de São Paulo durante muitos anos, e a vida dela floresceu. Entendeu, Lorna? Amar aos outros, amar ao próximo como a si mesmo, esta é a grande chave da nossa felicidade. Na medida em que a gente ama o próximo, ama as pessoas, enfim, se torna útil a esta humanidade tão carente e tão necessitada de Jesus, estamos construindo a nossa próxima felicidade. E digo a vocês que essa nunca nos será tirada. Essa é a mensagem que Jesus pediu para eu vir aqui dizer para vocês. Muita paz para todos.